Vamos ler a Bíblia em Lucas capítulo 9, versículos 51 até o 56, Evangelho de Jesus Cristo que escreveu São Lucas, no capítulo 9, versículos 51 até o 56, amor em tempos de ódio. Eu acho que para quem tem um pouquinho de sensibilidade, não precisa ter muita, basta ter um pouco de sensibilidade para olhar ao redor, para captar o que está acontecendo no mundo e no Brasil em especial, percebe que o clima não é bom, percebe que as coisas não estão muito boas, porque há extremismos por toda parte, que desembocam em palavras violentas e em violência real. Então, em tempos assim, que são tempos de ódio, é preciso que se fale daquilo que é a única força capaz de vencer o ódio, que é o amor. Leiamos a Bíblia que diz o seguinte: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, hoje, mais uma vez, eu peço a unção do Teu Espírito Santo. Eu peço que Teu Espírito, a Tua presença, me conduza e nos conduza a todos aqui, para que possamos refletir juntos na inteireza da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a fazer essa palavra viva hoje para nós. Que não seja apenas a letra que mata, mas o Espírito que torna essa palavra em vida. E que nós sejamos hoje transformados, convertidos mais uma vez, restaurados mais uma vez, reconciliados mais uma vez, através da Tua palavra. Que ela seja transformadora nesta noite. Amém. Amém. Discursos de ódio sempre tiveram lugar na história, em alguns momentos com mais força, em outros momentos com menos força, mas esses discursos sempre estiveram presentes. E infelizmente, esses discursos de ódio sempre têm um componente religioso. Eles não são exclusivamente religiosos, os discursos de ódio, mas invariavelmente a religião o compõe. Existe um componente religioso nesses discursos. Por exemplo, foi um discurso de ódio que assassinou Jesus. Mataram um homem bom que era Jesus, porque o seu discurso de amor era um incômodo. Então, líderes religiosos, a pretexto de defenderem a palavra de Deus, a pretexto de repelirem qualquer ameaça à sã doutrina, a pretexto de repelirem qualquer ameaça à santidade de Deus, homens religiosos insuflaram a multidão para que a multidão desejasse libertar Barrabás e mandar crucificar a Jesus. Isso fica muito evidente. Houve uma manipulação da multidão, e aí o efeito manada aconteceu. Líderes inescrupulosos, maldosos, que a pretexto e apenas a pretexto de defender a sã doutrina e a palavra de Deus, insuflaram as pessoas. E quando Pilatos apresentou dois homens, ambos acusados de crimes, Jesus era acusado de crimes também, o crime de Jesus era blasfêmia contra Deus.
e de alguma maneira insuflando a multidão contra César, teoricamente, é o que estavam acusando Jesus. E Barrabás era um criminoso comum. E ali então Pilatos, vendo que não tinha o que acusar Jesus e do que acusar Jesus, ele então pergunta: quem é que queriam que soltassem, Jesus ou Barrabás? Como era o costume da época, por ocasião da Páscoa, soltar um criminoso. Quem eles queriam soltar, libertar? E a multidão, insuflada por esses líderes religiosos, enfatizo, eles escolheram Barrabás. E quando Pilatos disse: o que eu faço com esse Jesus chamado Cristo? A multidão, insuflada por esses mesmos homens maus, disse: crucifica-o, crucifica-o. Discurso de ódio, com componente religioso. Porque na verdade, aqueles líderes, eles queriam mesmo era manter os seus privilégios econômicos. Eles faziam parte de uma elite muito poderosa. Eles queriam manter o seu poder, a sua influência. E Jesus os incomodava. Então eles caçaram um jeito de assassinar Jesus usando o discurso religioso. De modo que aquela multidão que escolheu crucificar Jesus, que disse que era para crucificar Jesus e soltar Barrabás, acreditava estar fazendo um bem a Deus. Eles acreditavam mesmo que estavam fazendo um favor a Deus, estavam defendendo a palavra de Deus e a sã doutrina. Era isso que eles acreditavam. A multidão, não os líderes. Os líderes sabiam muito bem o que estavam fazendo. Eles calcularam muito bem o que estavam fazendo. Então, com base nesse discurso piedoso, de defesa de Deus, de defesa da religião, de defesa da palavra de Deus, assassinaram um homem bom. Mandaram para a cruz vulgar, para a cruz que era um modo de execução vergonhoso. Mandaram esse homem bom para a cruz. Jesus foi o amor em tempos de ódio. E Jesus foi vítima do ódio de líderes inescrupulosos que usaram a Bíblia para condená-lo, que usaram a palavra de Deus para condená-lo, que usaram e que manipularam as pessoas com um discurso religioso que mal disfarçava o ódio que tinham de Jesus. Tanto ódio que colocaram esse homem na cruz e o mataram. E se tivesse um resumo do discurso desse homem, Jesus, o resumo seria: ame ao próximo como você mesmo. Por conta desse discurso, eles mataram Jesus. Discurso de ódio, a pretexto de cumprir a palavra de Deus. Os primeiros cristãos, já depois que Jesus havia morrido, os primeiros cristãos também foram vítimas do discurso de ódio com um componente religioso, porque perseguiam e matavam cristãos, porque os cristãos tinham uma religião diferente, tinham um Deus diferente, e por conta disso os primeiros cristãos eram clandestinos, viviam escondidos, e quando eram pegos muitas vezes eram arrastados para as arenas para serem mortos e servirem de diversão, só porque eles adoravam outros deuses. E por isso os donos da religião da época, os donos do poder da época, se achavam no direito de matar aqueles cristãos, porque os cristãos eram adoradores de um outro Deus, de uma outra divindade. Vítimas então do discurso de ódio com componente religioso. Mas os cristãos também têm culpa no cartório, porque em algum momento da história os cristãos também usaram discurso de ódio para matar muita gente. Vejam as cruzadas, que eram as cruzadas, senão arregimentar muita gente com poder militar e econômico para reconquistar a Terra Santa, Jerusalém e a Terra Santa, para reconquistar a Terra Santa dos mouros, dos muçulmanos que lá estavam. E aí então os cristãos, a pretexto de defender a fé cristã e a pretexto de defender um lugar santo, armaram milhares de homens que marcharam da Europa rumo à Terra Santa, rumo à Palestina, para que lá reconquistassem Jerusalém.
e no meio do caminho matando, assassinando qualquer mouro, qualquer muçulmano que atravessasse o caminho deles. Usando o discurso de ódio, eles mataram e banharam aquela terra santa, mais uma vez, de muito sangue. E usando esse discurso de que o meu Deus é melhor que o Deus deles, o Deus cristão é maior e melhor que o Deus muçulmano, então eu tenho direito de discriminar essas pessoas e tenho direito até de matar essas pessoas para cumprir os propósitos do meu Deus. Essa é a lógica do discurso de ódio com componente religioso. Mas claro que não era nada daquilo. Deus não tinha nada a ver com aquela história. Era um desejo de poder. Era um desejo da cristandade europeia de se impor, de conquistar, de matar, de destruir. E isso não tem absolutamente nada a ver com Deus. Jesus diz que quem veio roubar, matar e destruir foi o diabo, não ele. Ele veio para dar vida e vida plena. Deus não tem nada a ver com soberba, com desejo de poder e com ódio que autoriza matar quem adora um Deus diferente do meu. Em outro momento, um pouco mais recente, as cruzadas lá pelo século 11, 12, porém um pouco mais recente, século 14, 15 com mais força, até o século 16, uma outra instituição cristã, especificamente católica, derramou muito sangue, também a pretexto de defender a sã doutrina, que foi o Tribunal do Santo Ofício, também conhecida como Santa Inquisição. A Inquisição matava em nome de Deus qualquer um que blasfemasse contra Deus. O problema é que quem interpretava o que era blasfêmia ou não eram os donos do poder, os donos da religião. Na verdade, a Inquisição matava qualquer um que não rezasse conforme os seus preceitos, qualquer um que não andasse conforme as regras dos donos da religião e do poder da época. Não era Deus que queria enforcar ou queimar as pessoas que não se enquadravam naquela crença. Eram aqueles homens maus. Não era Deus que queria queimar mulheres que manipulavam ervas para curar pessoas numa época em que não havia medicina decente. Não era Deus que queria matar essas mulheres dizendo que elas eram bruxas. Era a Inquisição que arrastava essas mulheres às praças e queimava essas mulheres porque elas manipulavam ervas e servia de remédio para as pessoas. Deus não tem nada a ver com isso. Deus nunca quis uma coisa tão estúpida como essa e tão violenta como essa. Na verdade, é o que eles diziam que Deus queria, é o que eles entendiam que Deus queria. Na verdade, é o que eles queriam que Deus quisesse, na verdade. Eles queriam que Deus quisesse matar aquelas pessoas e destruir aquelas pessoas, mas na verdade não era nada a ver com Deus, eram eles mesmos. Eles queriam matar, eles queriam se impor, eles queriam contaminar as pessoas com um discurso de ódio em nome de Deus, para legitimar as ações violentas que eles praticavam contra aquelas pessoas. Mais recentemente, o nazismo foi fruto também de um discurso de ódio e também com componentes religiosos. Primeiro, porque se você não sabe, o nazismo e o discurso que legitimou o nazismo emerge de uma Alemanha protestante, de uma Alemanha evangélica. Aqueles que dizem que quando os evangélicos chegarem no poder tudo vai ficar bom. Na Alemanha já aconteceu e não foi nada bom. Nada bom. Além desse componente religioso, tinha um outro, que era o fato de o nazismo ter como um de seus principais alvos os judeus, que deviam ser eliminados pelo simples fato de serem judeus. E porque judeus eram considerados então impuros, uma abominação, uma aberração, um povo a ser exterminado, uma pedra no sapato da Alemanha para que a Alemanha fundasse um Reich, um reino milenar e poderosíssimo. Então os judeus eram uma pedra no sapato, eles tinham que ser exterminados pelo simples fato de serem judeus. Tem o componente religioso aqui também. Agora, e olhem o que deu, olhem o que aconteceu. Agora, para mim,
um dos discursos de ódio religiosos mais escandalosos que aconteceram foi o discurso religioso para legitimar a segregação racial nos Estados Unidos da América, agora, na década de 60, pertinho de nós, historicamente. Na década de 50 e 60, haviam, sobretudo no sul dos Estados Unidos, leis de segregação, em que havia escolas para negros e escolas para brancos, banheiros para negros e banheiros para brancos, em que os negros não podiam sentar nos ônibus, mesmo pagando a mesma passagem, o branco é que tinha direito de sentar, bebedouros separados para brancos e negros, tudo legitimado pela lei. O que é um absurdo, já é um escândalo. Mas o escândalo maior é que pastores evangélicos e líderes religiosos do sul dos Estados Unidos, eles faziam defesas apaixonadas do sistema de segregação, alegando, pasmem, que a integração ameaçaria os valores da família tradicional americana. Basta você procurar os registros, não estou inventando nada, está tudo registrado na história. Eles defendiam a segregação dizendo que a integração racial ameaçaria os valores da palavra de Deus, subverteria aquilo que Deus determinou como certo e errado desde a fundação do mundo, que a segregação era algo da vontade de Deus e era alguma coisa conforme a palavra de Deus, e que essa integração racial seria, portanto, segundo eles, uma negação da ordem das coisas, tais como Deus a criou. E aí eles, por defenderem a Bíblia, entre aspas, e os valores da família tradicional americana, eles eram contra a integração e queriam manter a segregação escandalosa, pecaminosa, horrorosa entre negros e brancos. Discursos de ódio em nome de Deus, desejo de destruir pessoas em nome de Deus, desprezo por um determinado grupo de pessoas em nome de Deus e a pretexto de cumprir e defender a palavra de Deus. Exatamente o que os discípulos de Jesus estavam fazendo na passagem que nós lemos. Exatamente o que muitos pretensos discípulos de Jesus da atualidade fazem também. Jesus estava indo para Jerusalém e no caminho ele queria parar em algum lugar, tinha que parar em algum lugar, e ele então pediu que os seus discípulos fossem à frente e preparassem lugar num povoado próximo, que era um povoado samaritano, e os samaritanos eram considerados impuros, era uma raça impura, porque eles eram descendentes dos judeus, mas eram judeus misturados, não eram judeu sangue puro, era um judeu miscigenado, e porque eles eram judeus miscigenados, eles eram considerados impuros, não dignos, separados, inimigos dos judeus. Mas mesmo assim eles entraram lá e foram pedir pousada, e os samaritanos, seguindo a lógica do lugar e da época, diz: não, vocês são judeus, estão indo para Jerusalém, nós não somos amigos dos judeus, assim como vocês também não são nossos amigos, nós não vamos aceitar vocês aqui. E aí não foram hospitaleiros com Jesus e com seus discípulos. Os discípulos ficaram muito bravos, e na cabeça doente deles, eles devem ter pensado o seguinte: quem são estes impuros? Quem são estes samaritanos que não são nem judeu raça pura, são uns impuros, sangue misturado? Quem são eles para não hospedarem Jesus e nós, os seus sacrossantos discípulos? Merecem a morte. Tanto é que eles vão a Jesus, comunicam o fato e dizem: então Jesus, o Senhor quer que nós mandemos cair fogo do céu para destruir aqueles infiéis e impuros samaritanos? E aí Jesus dá uma bronca neles. Eu fico imaginando a cara de Jesus. Sabe aquela hora que a pessoa faz uma coisa que a sua cara cai no chão de vergonha, a sua cara trinca de... Aí Jesus falou assim: escuta, vocês não sabem de que espírito eu sou e vocês não sabem de que espírito vocês são. Será que vocês não entenderam ainda que eu não vim para destruir a vida das pessoas, mas eu vim para salvar as pessoas?
Então para com essa história e vamos para outro lugar. E Jesus foi com os discípulos para outro povoado. E não caiu fogo do céu e nem destruiu ninguém. Jesus não veio para isso. Dito isso, queridos, e feita essa um pouco extensa introdução, eu tenho 2 pontos a enfatizar além disso que eu já falei. Primeiro, existe o ódio em nome de Deus e os seus péssimos disfarces piedosos. A pessoa odeia e fica disfarçando o ódio com piedade, mas não dá para disfarçar. Como falei no início, basta ter um pouco de sensibilidade para ver que não é piedade coisa nenhuma, é ódio mesmo. Os discípulos aqui, algumas versões dizem assim: Jesus, o Senhor quer que nós oremos para cair fogo do céu? Oremos. Eles queriam orar para cair fogo do céu e destruir, ou seja, queria usar uma disciplina cristã de uma vida piedosa, que é a oração, para destruir. E isso que Jesus já tinha ensinado a oração do Pai Nosso lá atrás, já tinha falado como é que tinha que orar, e eles querendo orar para destruir as pessoas. Os discípulos aqui estavam com, a gente pode chamar com sangue nos olhos, faca nos dentes. Eles estavam cheios de ódio e na verdade eles estavam se sentindo insultados. E eles queriam vingança, uma vingança digna de um Deus forte, um Deus que se impõe pela força. Afinal de contas, eles eram judeus, povo, entre aspas, escolhidos de Deus. Além de serem judeus, eles faziam parte dos 12 discípulos de Jesus, o próprio Filho de Deus. E aqueles homens que os insultaram e não os hospedaram eram samaritanos, inferiores, impuros. Como eles ousavam fazer aquilo? Eles mereciam então castigo. Eles mereciam, os samaritanos, na visão dos discípulos, mereciam ser consumidos pela ira do Senhor. E é interessante observar que essa lógica dos discípulos estava correta sob o ponto de vista do Deus de Israel, sob o ponto de vista do Javé, Senhor dos exércitos, que tinha realmente ajudado a Israel a massacrar povos inteiros, a destruir Jericó, onde aconteceu ali um genocídio, porque chegaram lá e mataram todas as pessoas, do menor ao maior, do idoso à criança, e tantos outros eventos em que os inimigos foram massacrados, em que crianças recém-nascidas tiveram a cabeça explodida nos muros de concreto. Está lá nos relatos, que eles pegavam as crianças e estouravam a cabeça delas nos muros de pedra, tudo em nome de Deus, para aniquilar os inimigos de Israel. Então essa lógica que os discípulos utilizaram de eliminar um povo desprezado e impuro, estava de acordo com aquilo que eles tinham aprendido sobre Deus. Mas vem Jesus, e uma das frases de Jesus mais lindas é aquela em que ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Jesus faz novas todas as coisas, e ele subverte essa lógica. Jesus, em várias passagens dos evangelhos, diz: vocês ouviram o que foi dito na lei de Moisés, mas eu digo o seguinte, e diz outra coisa. Outras vezes Jesus diz assim: vocês aprenderam e leram na lei de Moisés, mas eu digo o seguinte, e fala outra coisa. Jesus subvertendo aquela ordem e aquela lógica de um Deus que massacrava os seus inimigos. Jesus não é assim. O Deus de Jesus é de outra natureza. E pode parecer confuso para algumas pessoas, mas então Deus mudou? O Deus daquela época massacrava as pessoas e aí Deus veio mudando na história? Não. Eu acho que Deus nunca mudou. O que mudou foi o entendimento das pessoas sobre Deus. Quando a Bíblia diz que Deus mandou matar, na minha opinião muito sincera, eram eles que queriam matar e usavam Deus para dizer que queriam matar. Porque Deus não ia querer destruir crianças inocentes, povos inocentes, não tinha nada a ver com a história. Então Deus se mostra plenamente em Cristo Jesus. Deus se mostra para o mundo na sua plenitude em Cristo Jesus. E aí os discípulos chegam para esse Cristo,
querendo dar um verniz piedoso para o ódio deles, dizendo: olha, vamos orar para que caia fogo do céu sobre aquelas pessoas. E quanta gente quer dar uma cara religiosa para o seu ódio. É aquilo que o Ricardo Quadros Gouveia chama de piedade pervertida. Ou seja, fazer o mal a pretexto de ser religioso, a pretexto de ser piedoso, é fazer o mal a pretexto de ser guardião da verdade de Deus, defensor da verdade, defensor da fé e dos bons costumes. Mas os discípulos já odiavam os samaritanos, porque era um ódio comum. Todo judeu odiava o samaritano, todo judeu achava que o samaritano era impuro, pelo simples fato de serem samaritanos. Então eles aproveitaram aquela hostilidade para dar vazão a todo o seu ódio e ter possibilidade de exterminá-los. Nós já odiamos mesmo esses impuros e inferiores samaritanos. Agora que eles foram hostis conosco, nós temos um motivo para exterminá-los. Vamos mandar cair fogo do céu porque eles não nos receberam. Ou seja, usaram um argumento religioso para dar vazão ao ódio e o desejo de exterminar aquela categoria de pessoas. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Há pessoas que desenvolveram um ódio a determinados grupos, especialmente aqueles grupos que eles julgam ser diferentes e essencialmente condenados ao inferno por sua própria condição, no entender de determinados grupos, de determinadas pessoas. E aí o que eles fazem então? Odeiam em nome de Deus. Por exemplo, quando um cristão, entre aspas, estende o dedo, aponta o dedo e diz para uma pessoa: você é uma aberração, você é uma abominação. Alguém aqui, reflitamos, alguém aqui em sã consciência consegue imaginar que essa expressão representa amor? Quando eu aponto para alguém e digo: você é uma abominação, você é uma aberração, você está condenado ao inferno por sua própria condição. Alguém aqui consegue compreender isso, interpretar isso como uma demonstração de amor? Eu não. E aí se diz: ah, mas é a Bíblia que diz que essa pessoa é uma abominação. Queridos irmãos e irmãs, se nós formos pegar tudo que a Bíblia chama de abominação, todos nós aqui somos abomináveis. Não há chance para nenhum de nós. O texto bíblico, por exemplo, de Levítico 18, diz que homens que raspam a barba são abomináveis. Estou vendo, tem alguns que não são aqui, mas a maioria eu acho que é. Parabéns para vocês. Mas também diz que aqueles que cortam os cabelos das laterais aqui também são abomináveis. Então vocês já são abomináveis. É por isso que os judeus ortodoxos têm aqueles cabelinhos aqui do lado, já viram? Usam um chapéu porque não pode cortar o cabelo aqui do lado, nem fazer a barba, porque isso seria abominação. Assim como é abominação comer carne de coelho, ou carne de porco, ou aquele camarãozinho na praia. Abominação. A palavra de Deus diz que é abominação. Então, queridos, se nós formos literalizar o que a Bíblia chama de abominação, nós somos todos abomináveis. Ah, mas a gente tem que ver o Novo Testamento. Verdade. E aí o Novo Testamento diz: as mulheres estejam caladas nas igrejas. É o que diz lá, está lá, com todas as letras. E se quiser perguntar alguma coisa, pergunte em casa para o marido, e ele então dirá a você o que fazer. Está lá. E quem é que obedece isso hoje? Ninguém, porque não faz mais sentido para nós. A mesma Bíblia diz que os escravos devem obedecer cegamente os seus senhores, os seus donos. Como é que fica? Mas a Bíblia não é contra a escravidão? A Bíblia diz em várias passagens que os escravos devem obedecer os seus senhores. E era isso que os segregacionistas do sul dos Estados Unidos utilizavam para dizer: está vendo, a Bíblia diz. É uma coisa que nós não podemos subverter. Deus criou as coisas dessa forma. É assim que tem que ser. E aí você diz: o que eu faço com a Bíblia então? Faz o seguinte:
A Bíblia é um livro sagrado, caríssimo para mim, caríssimo. Só que a minha chave hermenêutica para a Bíblia, ou seja, a minha lente para interpretar a Bíblia é Jesus. Tudo que eu for ler da Bíblia tem que fazer sentido em Jesus. Se não fizer sentido, eu não preciso considerar. Jesus revogou. Jesus deu outra orientação. Jesus subverteu. Jesus reinterpretou. Jesus ressignificou aquilo. Em Jesus. E se você tiver dificuldade então de interpretar a pessoa de Jesus, porque Jesus também é um universo em si, é uma pessoa como toda pessoa é um universo, você pode usar, porque Jesus é amor, então você pode usar a lente do amor. Olhe para um texto da Bíblia, e se você não encontrar naquele texto nenhuma interpretação que revele amor, então você não precisa considerar aquilo. Por exemplo, o texto da Bíblia que diz que, o salmista diz inclusive, eu tenho vontade de pegar os filhos dos meus inimigos e estourar a cabeça deles contra as pedras. Leia esse texto e ache amor nesse texto. Você vai achar? Eu não vou achar, já digo logo, não tem. Então o que eu faço com esse texto? Nada, deixo ele para lá. Vou procurar um outro texto onde eu encontre amor. Porque a chave para interpretarmos a Bíblia é Jesus. E a Bíblia é um livro datado. A Bíblia é um livro, aliás, a Bíblia não é um livro. A Bíblia são vários livros escritos em várias épocas distintas, para vários momentos da história diferentes, por vários autores diferentes, que eram autores, pessoas do seu tempo, que tinham uma cosmovisão do seu tempo, que tinham uma forma de entender o mundo daquela época. Agora, eu tenho que pegar todo esse texto do Velho e do Novo Testamento e colocar então as lentes de Jesus e as lentes do amor. E eu tenho que encontrar Jesus e o amor nesse texto. Se eu não encontrar, é porque esse texto não serve para nós. Porque toda a lei e os profetas se resumem a Cristo Jesus. O que passa disso não precisa ser considerado. Porque Jesus é o resumo de toda a lei e os profetas. Voltando ao que eu estava dizendo, como é que a gente se sentiria? E eu queria que você fizesse um exercício de reflexão mesmo. Se eu me colocar no lugar do outro, imagine, se você até pudesse fechar os olhos e imaginar, se você puder, você está num lugar e chega alguém, aponta o dedo para você e diz, você é uma abominação. E a pessoa que te acusa por uma condição que você não escolheu, como a cor da sua pele ou a sua orientação sexual. Se alguém fizer isso contra você, você é uma abominação. Você, seja sincero, você se sentiria amado? Essa seria uma expressão de amor? Tente se colocar no lugar do outro. Tente fazer o que Jesus mandou fazer, que é fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse a mim, e não fazer ao outro o que eu não gostaria que fizessem a mim. Mas as coisas podem piorar. As coisas podem piorar. Porque podem começar com aquela história, eu já ouvi isso, eu não gosto dessa expressão. Do tipo, a pessoa acha que o outro é uma abominação, mas diz assim, olha, você é uma abominação, mas eu te amo em Cristo, viu? Como eu abomino essa expressão, eu te amo em Cristo. Porque fica parecendo assim, ó, eu te desprezo. Mas em Cristo, né, fazer o quê? Eu te amo, eu sou obrigado, vamos te amar então, né? Não, ou você ama ou você não ama, não tem essa história de amar em Cristo. Ama, até porque muitas vezes a pessoa fala, eu te amo em Cristo, mas não ama nada, despreza, abomina. E essas são práticas que acabam revelando um ódio mal disfarçado. E sabe o que é pior? E é isso que eu quero alertar. Que a coisa mais perversa desse discurso de ódio é que ele gera nas pessoas um sentimento de desprezo pelos outros. Um sentimento de desprezo por aqueles que são chamados de pecadores abomináveis e condenados ao fogo do inferno.
Porque, na verdade, esse discurso religioso, ele vai determinando quem são aquelas pessoas que são uma abominação. E isso vai gerando em quem ouve e internaliza esse discurso, mesmo inconscientemente, um desprezo por essa categoria de pessoas, ou por essas categorias de pessoas. E daí do desprezo para a prática de violência verbal é um pulo. Não é à toa que nas redes sociais jorram palavrões e palavras de ódio e violência contra ateus, contra homossexuais, contra agnósticos, contra muçulmanos, contra judeus, contra cristãos às vezes. Não é à toa. Por quê? Porque você internaliza esse discurso de ódio, passa a desprezar essas pessoas e se sente autorizado a esculhambar aquela pessoa, a praticar então violência verbal contra aquela pessoa. E da violência verbal para a violência real e física é outro pulo. É outro pulo. Daqui a pouco vão começar a matar as pessoas, como já estão matando, por conta de desprezarem aqueles que são considerados impuros, inferiores, abomináveis, como João e Tiago consideravam que eram os samaritanos. Os samaritanos eram considerados impuros e inferiores, portanto desprezíveis e podendo ser naturalmente destruídos. Era um favor que eles estavam fazendo a Deus. Percebem a semelhança do que acontece muitas vezes nos dias de hoje? Então, na cabeça dos discípulos era natural que Deus concordasse com aquela destruição. Então, quando eu desprezo, xingo e pratico violência contra aqueles que Deus, teoricamente, Deus, segundo a lógica de alguns líderes religiosos, considera uma abominação, Deus concorda comigo. E se Deus concorda comigo, eu estou autorizado a fazê-lo. Mas Deus não tinha nada a ver com aquilo que os discípulos de Jesus queriam. Aquele desejo de destruição era ódio deles e um desejo deles. Assim como Deus não tem nada a ver com os discursos de ódio contemporâneos, porque Deus não odeia. Deus só pode fazer o que o amor pode. Deus, Ele é todo amoroso e tudo que Ele faz é amar. Então, se você quer odiar alguém, assuma o seu ódio, mas não odeie em nome de Deus. Assuma que você mesmo odeia. Você quer que Deus pese a mão e massacre a quem você odeia ou despreza? Assuma que esse é um desejo seu e um sentimento seu, não de Deus. Deus não quer massacrar e matar ninguém, porque Deus não veio para matar as pessoas e destruir os homens. Ele veio para salvar as pessoas. Esse sentimento de querer que morram, que sejam massacrados, que sejam extirpados, que sejam exterminados, é um sentimento de quem não entendeu nada ainda acerca da proposta de Jesus e da mensagem de graça de Jesus. Nada, absolutamente nada. É um discurso de quem tão somente odeia. Segundo, a resposta cristã para o ódio tem que ser o amor e tudo o que ele traz consigo. Acho que faltou aí uma palavrinha. Tudo o que ele traz consigo: generosidade, compaixão, empatia, hospitalidade, solidariedade, bondade. Eu coloquei 3 pontinhos aí, porque a lista é longa de coisas que vêm junto com o amor, de virtudes que podem vir junto com o amor. Veja o que Jesus diz para os discípulos ao repreendê-los: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Não veio destruir, veio salvar. É como se Jesus dissesse: vocês não entenderam nada ainda. Vocês não sabem por que vocês foram chamados, não entenderam minha missão aqui na terra. Eu não vim destruir ninguém, eu vim salvar as pessoas. Simples assim. Eu vim salvar e não destruir. Mas aqui também tem um problema. Qual é o problema? O problema é que a gente acha que apenas o outro é que precisa de salvação. Eu já estou salvo. Eu já sou salvo. Eu já estou bem com Deus. O outro é que precisa ser salvo. Mas aqui, queridos, nesse episódio, quem foi salvo, os que foram salvos, foram os discípulos de Jesus. Aqueles discípulos repreendidos é que foram salvos. Salvos de uma visão preconceituosa da vida. Salvos de um Deus destruidor de inimigos. Salvos de acreditar que pudessem destruir os seus inimigos e fazer isso em nome de Deus. Salvos de acreditarem que Jesus concordaria com a visão mesquinha que eles tinham do reino de Deus. Foram salvos.
Jesus então subverte a lógica da crença naquele Deus vingativo e destruidor de todos aqueles que não fossem seus escolhidos. E ele diz: não, eu vim salvar inclusive os samaritanos. Jesus deixa os samaritanos em paz e vai para outro povoado e repreende os discípulos. Ou seja, é isso que nós devemos aprender com ele, que em tempos de ódio é preciso amar, mas não amar em Cristo, amar mesmo, amar de verdade. Em tempos de ódio, em que palavras de ódio escorrem da boca de líderes religiosos e pastores que enriquecem às custas da fé alheia, é preciso retornar à essência da mensagem cristã. Não é possível, não é admissível que nós possamos dar credibilidade e legitimidade a pessoas que vão para a televisão vender Bíblia a R$900, prometendo ao comprador dela uma vitória financeira, e abandonemos a essência do discurso e da proposta de Jesus. Líderes que enriquecem à custa da fé alheia e se acham no direito de incitar o povo a discriminar minorias, a discriminar pessoas vulneráveis. Não é possível que a gente dê legitimidade a esse pessoal. É necessário resgatar o Jesus dos evangelhos, que só usou palavras duras contra líderes religiosos que manipulavam o povo e que enriqueciam vivendo da exploração da fé alheia. Contra esses Jesus foi duro. A estes Jesus chamou de raça de víboras e hipócritas. A estes, não aos explorados, não aos manipulados, mas aos que viviam e enriqueciam da fé alheia, que tem muito hoje em dia. Pessoas que fazem a vida e fortuna à custa da fé alheia, à custa de ficar incitando o povo a desprezar minorias. Jesus foi duro com estes, mas foi amável com a mulher samaritana, considerada impura e desprezível. Foi amável com a mulher adúltera, que estava a ponto de ser apedrejada. Foi amável com a mulher de má fama, que lhe lavou os pés e enxugou com os cabelos. Foi amável com os leprosos, que eram alijados da sociedade e totalmente marginalizados. Foi amável com as crianças, a quem ninguém dava valor, e ainda disse que para entrar no reino de Deus tinha que se fazer como uma delas. Foi amável com quem lhe pregava na cruz, orando: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele só foi duro com aqueles que sabiam o que estavam fazendo, com aqueles que manipulavam e exploravam a fé do povo, com líderes religiosos que usaram a religião para incitar o ódio e para convencer o povo de que deviam crucificá-lo e assassiná-lo. Estes sabiam muito bem o que estavam fazendo, e Jesus os repreende. Como cristãos, queridos, nós temos que ir na contramão de um mundo onde o ódio, o preconceito, a discriminação, o materialismo, o consumismo parecem prevalecer. Nós, como cristãos, temos que ir na contramão de um mundo onde a violência tem se tornado banal. Nós temos que responder com não violência, com gestos de amor. Querida Igreja Bethesda, onde um estrangeiro é hostilizado, nós temos que saber acolher, porque o estrangeiro pobre e hostilizado é a face de Jesus para nós. Onde um irmão ou irmã homossexual é chamada de abominação, nós temos que afirmar para este irmão ou irmã que ele ou ela é a imagem e semelhança de Deus, amado e querido por Deus como qualquer outra pessoa. Onde um pobre é humilhado por sua condição de pobreza, nós temos que ser a voz de Cristo e repreender aqueles que humilham o pobre e dignificarmos o pobre, porque ele é a face de Jesus para nós. Onde qualquer pessoa sofra discriminação por uma condição que lhe é inerente, nós temos que ser o reflexo de Cristo, que acolhe, que ama, que dignifica. Nós temos que aprender com Jesus a acolhermos, amarmos e dignificarmos. Nós temos mesmo que espelhar gestos de gentileza, de generosidade, de bondade, de solidariedade. Já partindo para o encerramento da minha fala, tem um texto que eu trouxe do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, 5 e 8. Veja o que ele diz: seja
a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Aí eu pergunto, querida igreja Bethesda, será que os evangélicos da atualidade estão sendo conhecidos pela sua amabilidade? Pergunto, será que os evangélicos da atualidade estão espalhando por aí o que é amável? Ou será que estão reproduzindo discursos de ódio, de discriminação, de marginalização? Paulo prossegue dizendo, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Tudo que for amável, amabilidade. Queridos, porque se em vez de amabilidade, nós, evangélicos, ou os que se consideram assim, estiverem espalhando palavras duras e não palavras amáveis, palavras duras a minorias vulneráveis e não palavras duras a líderes exploradores e cheios de ódio, tem alguma coisa errada. A ordem está invertida. As minhas palavras duras têm que ser profeticamente dirigidas a líderes exploradores da fé alheia e cheias de ódio, e as minhas palavras amáveis têm que ser dirigidas a grupos vulneráveis. Esta é a ordem de Jesus. Sejamos, pois, intolerantes com os que pregam a intolerância, o ódio, a discriminação e o preconceito. Intolerantes com a intolerância. E sejamos, pois, amáveis com os que são vítimas da intolerância, do ódio, da discriminação e do preconceito. Tenham certeza que Jesus faria a mesma coisa. Seria intolerante com os que pregam ódio, discriminação e preconceito. E seria, e é, amável com as vítimas desse mesmo ódio, discriminação e preconceito. Até porque ele mesmo foi vítima de tudo isso. Em tempos de ódio, querida igreja Bethesda, espalhemos o amor, a caridade, a generosidade, a bondade, a gentileza, a hospitalidade, o acolhimento, a solidariedade. É com estas armas, e somente com estas armas, que o ódio poderá e será vencido em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Que Deus assim nos ajude.